Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada aí aos novos inscritos, a vocês que compartilham esses vídeos e também a vocês que têm me acompanhado diariamente lá no 3 em 1 da Jovem Pan, todo dia 5 da tarde, estou por lá. Eu queria relembrar que, além de ontem ter sido o dia do amigo, essa semana ainda se comemora o dia do escritor. E por isso eu não podia deixar de falar um livro que vocês já me pediram para comentar esse livro aqui. Lá atrás eu anotei, estava esperando a ocasião oportuna. Então eu não podia deixar de falar justamente de um livro que envolve uma história de amizade. E uma amizade entre dois escritores muito interessantes, cada um por seu estilo. Um virulentíssimo e o outro mais estoico, mais diplomático. Enfim, trata-se de Michel de Montaigne e Etienne de la Boétie. Se vocês não sabem, esse livro aqui, O Discurso sobre a Servidão Voluntária, escrito pelo Etienne de la Boétie, foi publicado depois da sua morte e foi deixado aos cuidados do Montaigne. Quando esse texto chegou ao Montaigne percebeu que não era exatamente o momento de publicar e segurou ali um pouco a onda, justamente porque é um escrito muito virulento, é curtíssimo e fala coisas fundamentais que, por serem válidas, explicitamente válidas até hoje, a editora Vide acabou de relançar numa edição super bonita. E por ocasião desse relançamento, faço questão de falar desse livro para vocês. E assim, nunca é demais lembrar que a gente tem vários personagens na política nacional que cabem incrivelmente bem na descrição de tirano aqui do La Boétie. João Dória é um deles, mas muitos outros também cabem na descrição de tirania, e tirania não exercida necessariamente por um homem, porque a tirania ela é sempre partilhada, tá? Então, a definição de tirania que o La Boétie oferece nesse livro, ela é perfeita para a gente dar um passo a mais na nossa compreensão do establishment brasileiro, do qual João Dória é mais um participante, tá? Me acompanha que vale a pena. Gostaria de compreender apenas como é possível que tantos homens, burgos, cidades e nações suportem muitas vezes um tirano sozinho, cujo poder de prejudicá-los decorre tão somente da vontade que tem de tolerá-lo. É um dos primeiros parágrafos do Discurso sobre a Servidão Voluntária, obra na qual La Boétie está interessado em compreender o fenômeno da servidão. Trocando em miúdos, esse estranho fenômeno, esse estranho fato de nós, meros mortais, termos tamanha tolerância com pessoas que nos fazem mal por meio do poder político, ou seja, pessoas que ao tomar a iniciativa de nos governar, ao se apresentar a nós como aquele que é capaz de resolver, mediar os conflitos e ocupar a posição do governante, na verdade abusa desse poder e nos faz de pano de chão, tá? Esse é o interesse do La Boétie, ele quer entender esse fenômeno. Por que é que os homens são tão mansos quando a servidão em que eles estão mergulhados é tão explícita? E é um livro importantíssimo para nós brasileiros, nós paulistas, todos nós que de alguma maneira temos contato com algum tirano ou alguma das correntes que esses tiranos espalham por aí. Tá? A tirania, o La Boétie vai falar lá no final do livro, não é algo que alguém consegue exercer sozinha. Ele até chega a descrever um esquema que é incrivelmente bom para a gente entender o establishment brasileiro. Esse esquema é o seguinte: para um tirano, você tem ali 5 conselheiros ou 5 pessoas que ficam insuflando o tirano para que ele haja dessa maneira, e aí esses 5 conselheiros têm em seu serviço, digamos, 50 auxiliares, que por sua vez têm mais 500 auxiliares, que por sua vez mandam em outros 500 mil e etc. E assim, 500 mil, 50 mil, que todos juntos nessa pirâmide da desgraça acorrentam aí até 1 milhão ou 200 milhões de habitantes. Esse é o establishment brasileiro, tá percebendo? Eu coloquei o João Dória nessa descrição porque ele é uma figura por meio da qual fica muito fácil reconhecer como age o establishment, né? Uma das coisas que a gente percebe
Ao reler essa obra do Lavoisier, que deve ser lida assim, nós que estamos no Brasil e que vivemos num regime, sim, de tirania disfarçada, se você acha que democracia é você votar uma vez a cada 2 anos, você está completamente enganado. A democracia é quando você tem algum tipo de poder. Se nem por meio do voto a gente consegue ter representatividade, é porque até o sistema de votação é feito para fomentar a continuidade dessa tirania a que a gente está submetido. E não é a tirania especialmente do Dória, não é a tirania especialmente do Alexandre de Moraes, não é a tirania especialmente, sei lá, do Lula, do Fernando Henrique, do PT, dos comunistas. É a tirania do establishment brasileiro, do estamento burocrático, de uma série de pessoas que são cúmplices em manter um regime em que elas se servem do povo. Porque você vai ter tirania toda vez que o Estado serve-se do povo para sobreviver. E você tem política quando o Estado existe para o bem do povo. O bem pode ser no sentido bem básico, no sentido de mediar conflitos inevitáveis. Quando você tem o contrário, você está num regime de tirania, ainda que não seja uma tirania tão caricata como aquela do Nero, tão caricata como aquela imposta por Júlio César, etc. Você tem algumas formas da tirania que têm a aparência da democracia. Então você usa uma série de instituições, mas essas instituições, a partir do momento que elas estão sendo ocupadas por asseclas dos donos do poder, a tirania na prática se estabelece, por mais que o voto mantenha as pessoas na ilusão de elas viverem numa democracia, por mais que a quantidade de instituições mantenha aqueles que participam da política na ilusão de ocuparem espaços que vão permitir que eles equilibram o poder por meio da distribuição. Tudo isso acontece na aparência. Na prática, os brasileiros são um exemplo perfeito de servidão voluntária. E aí, meus parabéns à Vídeo Editorial por ter publicado mais uma edição dessa obra que todos nós deveríamos ler. Todos nós deveríamos ler para tomar vergonha na cara. Tem uma parte nessa obra, logo no comecinho, quando Lavoisier fala, mas como explicar que as pessoas aceitem a servidão? Bom, basicamente, as pessoas aceitam a servidão por ignorância, por não conhecerem a liberdade. O problema é que conhecer a liberdade é um exercício, tem como premissa exercícios difíceis, que é o exercício da consciência, da autoconsciência. Sem você pensar em quem você é, de onde você veio, para onde você vai, sem você exercitar reflexão, não tem como você tocar a liberdade, entender o que liberdade significa. O campo por excelência da liberdade é o da alma, é justamente o da vontade conduzida pela razão. A partir do momento que a razão é o seu horizonte de ação, você sabe o que é liberdade. Agora, quando você age de maneira automática, simplesmente impulsionado pelo hábito, agindo da maneira como um condicionamento ou educação, se você quiser usar essa palavra, embora eu acho que ela seja equivocada aqui, né? Condicionamento é o contrário de educação. Mas a maior parte das pessoas, o formar filhos, o criar filhos, é condicionamento. As pessoas, em geral, condicionam. E por imitação, as pessoas vão repetindo esse condicionamento. O que é a vida? A vida é, sei lá, casar, ter filhinho, ter emprego, ficar pagando imposto a vida inteira, nunca contestar o direito trabalhista, sempre achar que uma carteira assinada é a melhor coisa do mundo. Esse, por exemplo, é um tipo de condicionamento, entendeu? Não necessariamente isso significa liberdade. Uma pessoa que faz livremente constituir uma família, livremente cuida das pessoas que ama e livremente procura contribuir com a sociedade e mais realizar-se como pessoa por meio de alguma atividade, nunca abrindo mão do ócio que é aquele tempo livre, bem empregado, que te permite pensar no que é que você está fazendo aqui nesse raio desse mundo, essas pessoas são completamente diferentes daquelas que agem por condicionamento, ainda que elas aparentem ter vidas parecidas, tá? O problema da aparência e da essência, ele é vital na filosofia porque ele permite a gente entender 1000 fenômenos do mundo, tá? Nesse sentido, como que a gente entende as pessoas que vivem em servidão voluntária? Por hábito, por condicionamento, mas não é um condicionamento puro, é aquele condicionamento que só é possível por causa da ignorância, porque a partir do momento que você se liberta, que você estuda, que você ouve, que você tenta compreender que mundo é esse que você vive, você tá chegando perto da liberdade. E aqueles que conhecem a liberdade já não suportam a servidão. Tá, então o problema é o seguinte,
Como é que um regime de tirania se mantém? A partir do momento que todos aqueles que têm a capacidade de ser livres, todos aqueles que entendem o que é liberdade, decidem se aliar ao tirano por algum benefício pessoal. E esse é o sistemão brasileiro. É isso que a gente vive. E todo o povo que vive na ignorância por falta de meios para sair do condicionamento, por falta de vontade, por se deixar ao pecado capital mestre que é a preguiça, né? Se deixar arrastar por ele, todas as pessoas que vivem na ignorância mal sabem que estão, na verdade, servindo a pessoas que os escorcham. E aqueles que têm, assim, essa vontade, esse ardor pela liberdade, muitas vezes falam o que está acontecendo, mas não necessariamente vão ser ouvidas, porque nem todas as pessoas buscam o esclarecimento, tá? Em termos gerais, são essas ideias de maneira muito mais bela que você vai encontrar nesse livro do Laboissy. E não é à toa que o Montaigne, no seu ensaio chamado Da Amizade, tece todos os louvores ao seu amigo Laboissy, porque sem sombra de dúvida, quem teve um amigo como Laboissy teve aí alguma ajuda para cultivar a própria alma, e foi o caso do Montaigne. Por isso que o seu tratado da amizade é justamente uma homenagem a Laboissy, que morreu muito cedo, né? Morreu muito jovem e deixou saudades do Montaigne pela vida inteira. Esse livro é um dos que está em promoção na minha livraria. Podem procurar outros lugares. O que eu tem outras edições dele por aí, tá? O que eu falo para vocês, o que há de importante é leiam essa obra. Isso sim, muito mais do que ficar vendo as notícias, que nada mais velho do que uma notícia do dia anterior, né? Quando você lê essa obra, você entende muito melhor e na essência o que faz, o que explica esse marasmo que é o Brasil, o que explica o marasmo do povo diante da tal da crise de representatividade, o que explica a servidão voluntária que nos marca fortemente. Esse livro aqui vai te ajudar a entender isso muito melhor do que milhões de narrativas ou contranarrativas que você encontra facilmente por aí. Por isso estou deixando aqui na descrição, e essa é a minha recomendação principal nessa que é a Semana do Amigo e a Semana do Escritor. Tá aí um escritor corajoso, justamente porque sabia o que era liberdade. Aqueles que tocam a liberdade nunca vão abrir mão da coragem, mas aqueles que vivem na servidão voluntária são a expressão mais visível da covardia, tanto quanto aqueles que, sabendo que é liberdade, decidem se aliar ao tirano. Esses são piores que covardes, são covardes e vis. E é esse tipo de pessoa que é João Dória e todos os outros asseclas do estamento burocrático brasileiro, Alexandre de Moraes, Ministro Barroso e tantos outros. Todos esses bracinhos do sistema, um sistema de tirania que afronta aqueles que sabem o que é liberdade. O vídeo de hoje era esse. Não deixem de ler Laboissy. Obrigada pela companhia e até a próxima.